E aí galera, beleza? Vamos lá. Eu queria avisar antes de qualquer coisa que assim, precisamos ter, aliás, saber, né, quem é o time um, quem é o time 2, quem é o time 3 e assim por diante. E isso será feito através de um sorteio no YouTube, que eu vou ver a data ainda direitinho, mas provavelmente um domingo à noite. E para pelo menos a maioria poder acompanhar, né, e ver que não vai ter nada de trapaça ou qualquer coisa do tipo, porque hoje em dia, para quem não sabe, né, o YouTube disponibiliza dessa ferramenta de uma transmissão ao vivo, ou seja, qualquer um pode fazer um vídeo ao vivo, você com chat, onde as pessoas podem fazer as perguntas, tirar qualquer dúvida. Então vai ser uma coisa bem interessante para ficar assim, para mostrar que não vai ter trapaça nenhuma. E vai ser feito o sorteio, né? Teremos dois campeonatos, um teoricamente, por enquanto, está sendo chamado de Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata, e o outro é um campeonato chamado Campeonato Brasileiro. Se alguém tiver um nome melhor aí, por favor, nos passa, que acho que é até melhor a gente ter um nome para o nosso campeonato, já que a gente tem a nossa própria liga, então nada melhor do que ter um nome para ela. E esse campeonato brasileiro, como o verdadeiro campeonato brasileiro, vai ser um campeonato de mata-mata, todos contra todos. Um exemplo, o Wagner vai enfrentar o Diogo, o Jeros vai enfrentar o Leite e assim por diante. É todos contra todos mesmo, ida e volta, em 2 turnos. Então vai ser uma coisa mais interessante porque vai abrir mais chances para todo mundo, porque vai depender muito da sorte também. Não adianta o cara ser bom, pontuar bem, vai depender muito da sorte. Vou explicar aí no decorrer o porquê a sorte também é fundamental e acaba abrindo chance para todo mundo. Não tem favoritismo nenhum, nem na Copa do Brasil e nem no Campeonato Brasileiro. Não vai existir favorito. Então, vamos focar na Copa do Brasil neste vídeo. Essa Copa do Brasil, ela vai ter uma pré-Copa do Brasil. Por quê? Como é um esquema de mata-mata, o ideal é que fossem 16 clubes, por exemplo. Aí de 16 cai para 8, né, porque vão ser eliminados, depois para 4, depois 2, que é a final, até sair o campeão. Então, como somos 20, não é legal deixar 4 de fora. E quem vai ser esses 4 que vai ficar de fora? Então a gente vai fazer uma pré-Libertadores, onde desses 20 pré-Libertadores, não, desculpa, pré-Copa do Brasil, onde esses 20 clubes, 16 vão entrar, 4 vão ficar já de fora. Como isso? Temos aqui o jogo 1, jogo 2, jogo 3, 10 jogos, certo? Desses 10 jogos, obviamente 20 clubes. E no sorteio, digamos lá que sorteamos no YouTube, o time 1 é o Wagner e o time 11 é o Diogo. Então já temos o primeiro confronto, Wagner e Diogo na pré-Libertadores, certo? Quem passar, ótimo. Quem ganhar esse confronto já está garantido. Quem perder, se o Diogo perder, ele tem chance. Ele tem chance se ele ficar entre os 6 melhores entre os perdedores, certo? Se ele tiver uma pontuação melhor do que os outros perdedores, né? Entre as 6 melhores pontuações. Essa Copa do Brasil serão 2 jogos, certo? Ou seja, Diogo e Wagner vão se enfrentar 2 vezes. E vai, no caso, o Wagner venceu o primeiro jogo, o segundo ele vai ver a vantagem dele e ver quem passa no segundo jogo. Quantos pontos o Diogo precisa tirar do Wagner para passar. E assim por diante. Como que vai funcionar isso? Assim, como é que o Diogo vai enfrentar o Wagner? Assim, como? Simples. Vamos estipular aqui que a primeira rodada nossa da Copa do Brasil vai começar quando o Campeonato Brasileiro verdadeiro estiver na terceira rodada. Vou falar, gente, vai ser definido isso antes, tá, galera? Não vai ser assim, galera, é amanhã, tá valendo. Não, vai ser definido tudo antes de começar
os jogos do verdadeiro Campeonato Brasileiro. Vamos chamar de verdadeiro Campeonato Brasileiro para ficar mais fácil a orientação. Então, quando começar o Campeonato Brasileiro, digamos que a primeira rodada não vai valer para a Copa do Brasil. A segunda rodada também não vai valer para a Copa do Brasil. A terceira rodada vai valer. Então é onde que todo mundo tem que ficar atento. E o Diogo, ele tem que montar um time que ele não precisa ser o melhor da rodada no Cartola, mas ele tem que fazer mais pontos que o Wagner, já que é o confronto direto dele, é o Wagner, certo? Mas mesmo assim, digamos que o Wagner, na terceira rodada do verdadeiro Campeonato Brasileiro, fez 60 pontos e o Diogo fez 30. Digamos que o Diogo estava vindo bem, ganhando do Wagner sempre, mas justo na rodada que valia para a Copa do Brasil, o Diogo foi mal. Por isso que eu falo, a sorte é fundamental. Às vezes o cara pode ser um bonzão, mas no dia do confronto lá que vai pegar determinada pessoa, ele vai mal. Então ele acaba se ferrando. Então conta muito com a sorte. Ou seja, abre um leque maior para as outras pessoas também participarem e ter chance de ganhar. Não sempre aquele... porque se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão ver que no ano passado, sempre ali o favorito ao título era entre 3, 4 pessoas. Os demais vinham brincando ali embaixo. Agora não, todo mundo tem chance, meu. Todo mundo. Então vamos lá. O campeonato do Cartola, que a gente entrava no site da Globo e vinha lá quem era o melhor do mês, quem era o melhor da rodada, aquela classificação não vai servir pra gente em nada. Em nada. A única coisa que vai servir, no caso, é a pontuação do seu clube. Por exemplo, que o Diogo montou o time dele lá, né, na terceira rodada, no confronto contra o Wagner, e ele fez 30 pontos. Esses 30 pontos vai ser convertidos em gols. Ou seja, se o Diogo fez 30 e o Wagner fez 60, então isso quer dizer que o Wagner venceu o Diogo de 60 contra 30. Ou seja, no jogo de volta, o Diogo precisa abrir uma diferença do Wagner de 31 pontos. O Wagner pode perder para o Diogo na próxima rodada uma diferença de 29 pontos que ele ainda está classificado. Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, por favor, me perguntem depois. Em seguida que vem esses vídeos, vão anotando as perguntas e vão passando, galera, porque é fundamental tirar todas as dúvidas. Aí digamos que, né, teve o jogo de volta, o Diogo não conseguiu tirar vantagem, então quem passa é o Wagner. E assim funciona para os demais jogos. Eu acho que para a questão da Copa do Brasil não há mais dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida, peço que, volto a repetir, né? Peço que me dizem rapidamente, chama o Leite, chama o Diogo, chama o Jefferson, o Adri, para a gente tentar esclarecer todas as dúvidas. Eu garanto para vocês que quando acabar a primeira rodada, se ainda existir alguma dúvida, quando acabar a primeira rodada do verdadeiro Campeonato Brasileiro e ser aplicado nas nossas ligas, eu acho que não vai existir mais dúvida nenhuma, que vocês vão ver na prática. Explicando assim, é um pouco complicado explicando assim para vocês, mas vocês vão ver, não tem nada difícil, é simples, é a nossa própria liga, onde vai abrir um leque maior para todo mundo aí, onde todo mundo tem chance. E esse aqui é a Copa do Brasil, né? Onde vai correr, aliás, no decorrer do campeonato, do verdadeiro Campeonato Brasileiro, até sair o finalista, os finalistas e o campeão. E assim, o Campeonato Brasileiro da nossa liga é ainda melhor, galera. Vou mandar no outro vídeo, tá? Mas se tiver dúvidas, por favor, falem. E aí, galera, beleza? Vamos lá. Eu queria avisar antes de qualquer coisa que, assim, precisamos ter, saber, né, quem é o time 1, quem é o time 2, quem é o time 3 e assim por diante. E isso será feito através de um sorteio no YouTube, que eu vou ver a data ainda direitinho, mas provavelmente
provavelmente um domingo à noite, e para pelo menos a maioria poder acompanhar, né, e ver que não vai ter nada de trapaça ou qualquer coisa do tipo, porque hoje em dia, para quem não sabe, né, o YouTube disponibiliza dessa ferramenta de uma transmissão ao vivo, ou seja, qualquer um pode fazer um vídeo ao vivo, você com chat, onde as pessoas podem fazer as perguntas, tirar qualquer dúvida. Então vai ser uma coisa bem interessante para ficar assim, para mostrar que não vai ter trapaça nenhuma. E vai ser feito o sorteio, né? Teremos 2 campeonatos, um teoricamente, por enquanto, está sendo chamado de Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata, e o outro é um campeonato chamado Campeonato Brasileiro. Se alguém tiver um nome melhor aí, por favor, nos passa, que acho que é até melhor a gente ter um nome para o nosso campeonato, já que a gente tem a nossa própria liga, então nada melhor do que ter um nome para ela. E esse campeonato brasileiro, como o verdadeiro campeonato brasileiro, vai ser um campeonato de mata-mata, todos contra todos. Um exemplo, o Wagner vai enfrentar o Diogo, o Jeros vai enfrentar o Leite e assim por diante. É todos contra todos mesmo, ida e volta, em 2 turnos. Então vai ser uma coisa mais interessante porque vai abrir mais chances para todo mundo, porque vai depender muito da sorte também. Não adianta o cara ser bom, pontuar bem, vai depender muito da sorte. Vou explicar aí no decorrer o porquê a sorte também é fundamental e acaba abrindo chance para todo mundo. Não tem favoritismo nenhum, nem na Copa do Brasil e nem no Campeonato Brasileiro. Não vai existir favorito. Então, vamos focar na Copa do Brasil neste vídeo. Essa Copa do Brasil, ela vai ter uma pré-Copa do Brasil. Por quê? Como é um esquema de mata-mata, o ideal é que fossem 16 clubes, por exemplo. Aí de 16 cai para 8, né, porque vão ser eliminados, depois para 4, depois 2, que é a final, até sair o campeão. Então, como somos 20, não é legal deixar 4 de fora. E quem vai ser esses 4 que vai ficar de fora? Então a gente vai fazer uma pré-Libertadores, onde desses 20, pré-Libertadores não, desculpa, pré-Copa do Brasil, onde esses 20 clubes, 16 vão entrar, 4 vão ficar já de fora. Como isso? Temos aqui o jogo 1, jogo 2, jogo 3, 10 jogos, certo? Desses 10 jogos, obviamente 20 clubes. E no sorteio, digamos lá que sorteamos no YouTube, o time 1 é o Wagner e o time 11 é o Diogo. Então já temos o primeiro confronto, Wagner e Diogo na pré-Libertadores, certo? Quem passar, ótimo. Quem ganhar esse confronto já está garantido. Quem perder, se o Diogo perder, ele tem chance. Ele tem chance se ele ficar entre os 6 melhores entre os perdedores, certo? Se ele tiver uma pontuação melhor do que os outros perdedores, né? Entre as 6 melhores pontuações. Essa Copa do Brasil serão 2 jogos, certo? Ou seja, Diogo e Wagner vão se enfrentar 2 vezes. E vai, no caso, o Wagner venceu o primeiro jogo, o segundo ele vai ver a vantagem dele e ver quem passa no segundo jogo. Quantos pontos o Diogo precisa tirar do Wagner para passar. E assim por diante. Como que vai funcionar isso? Assim, como é que o Diogo vai enfrentar o Wagner? Assim, como? Simples. Vamos estipular aqui que a primeira rodada nossa da Copa do Brasil vai começar quando o Campeonato Brasileiro verdadeiro estiver na 3ª rodada. Vou falar, gente, vai ser definido isso antes, tá, galera? Não vai ser assim, galera, é amanhã, tá valendo. Não, vai ser definido tudo antes de começar os jogos do verdadeiro Campeonato Brasileiro. Vamos chamar de verdadeiro Campeonato Brasileiro para ficar mais fácil a orientação. Então, quando começar o Campeonato Brasileiro, digamos que a primeira rodada não vai valer para a Copa do Brasil. A segunda rodada também não vai valer para a Copa do Brasil. A 3ª rodada vai valer. Então é onde que todo mundo tem que ficar atento. E o Diogo ele tem que montar um time que
ele não precisa ser o melhor da rodada no Cartola, mas ele tem que fazer mais pontos que o Wagner, já que é o confronto direto dele, é o Wagner, certo? Mas mesmo assim, digamos que o Wagner, na terceira rodada do verdadeiro Campeonato Brasileiro, fez 60 pontos e o Diogo fez 30. Digamos que o Diogo estava vindo bem, ganhando do Wagner sempre, mas justo na rodada que valia para a Copa do Brasil, o Diogo foi mal. Por isso que eu falo, a sorte é fundamental. Às vezes o cara pode ser um bonzão, mas no dia do confronto lá que vai pegar determinada pessoa, ele vai mal. Então ele acaba se ferrando. Então conta muito com a sorte. Ou seja, abre um leque maior para as outras pessoas também participarem e ter chance de ganhar. Não sempre aquele... porque se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão ver que no ano passado, sempre ali o favorito ao título era entre 3, 4 pessoas. Os demais vinham brincando ali embaixo. Agora não, todo mundo tem chance, meu. Todo mundo. Então vamos lá. O campeonato do Cartola, que a gente entrava no site da Globo e vinha lá quem era o melhor do mês, quem era o melhor da rodada, aquela classificação não vai servir pra gente em nada. Em nada. A única coisa que vai servir, no caso, é a pontuação do seu clube. Por exemplo, que o Diogo montou o time dele lá, né, na terceira rodada, no confronto contra o Wagner, e ele fez 30 pontos. Esses 30 pontos vai ser convertidos em gols. Ou seja, se o Diogo fez 30 e o Wagner fez 60, então isso quer dizer que o Wagner venceu o Diogo de 60 contra 30. Ou seja, no jogo de volta, o Diogo precisa abrir uma diferença do Wagner de 31 pontos. O Wagner pode perder para o Diogo na próxima rodada uma diferença de 29 pontos, que ele ainda está classificado. Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, por favor, me perguntem depois. Em seguida que vem esses vídeos, vão anotando as perguntas e vão passando, galera, porque é fundamental tirar todas as dúvidas. Aí digamos que, né, teve o jogo de volta, o Diogo não conseguiu tirar vantagem, então quem passa é o Wagner. E assim funciona para os demais jogos. Eu acho que para a questão da Copa do Brasil não há mais dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida, peço que, volto a repetir, né? Peço que me dizem rapidamente, chama o Leite, chama o Diogo, chama o Jefferson, o Adri, para a gente tentar esclarecer todas as dúvidas. Eu garanto para vocês que quando acabar a primeira rodada, se ainda existir alguma dúvida, quando acabar a primeira rodada do verdadeiro Campeonato Brasileiro e ser aplicado nas nossas ligas, eu acho que não vai existir mais dúvida nenhuma, que vocês vão ver na prática. Explicando assim é um pouco complicado explicando assim para vocês, mas vocês vão ver, não tem nada difícil, é simples, é a nossa própria liga, onde vai abrir um leque maior para todo mundo aí, onde todo mundo tem chance. E esse aqui é a Copa do Brasil, né? Aonde vai correr, aliás, no decorrer do campeonato, do verdadeiro Campeonato Brasileiro, até sair o finalista, os finalistas e o campeão. E assim, o Campeonato Brasileiro da nossa liga é ainda melhor, galera. Vou mandar no outro vídeo, tá? Mas se tiver dúvidas, por favor, falem.